Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Este vídeo de hoje é para aconselhar pais que tenham filhos com problemas. Não estou falando em problemas de saúde, estou falando em problemas espirituais que foram agarrados pela rede de Satanás, e neste mundo agora nós sabemos que infelizmente isso está acontecendo a torto e a direito. A rara família que não tem um filho ou uma filha com problemas, ou um neto, ou uma pessoa que ele conheça, e nós sabemos que isto são tudo sinais do fim dos tempos, e infelizmente há muitos que não têm pais e mães com sabedoria necessária para os ajudar, porque essas pessoas precisam de ajuda, não só os jovens, mas também os adultos, etc. E até crianças, meus irmãos, crianças, se você reparar nos dias de hoje, as crianças já têm uma atitude, algumas crianças têm uma atitude que nós podemos ver, isto não é normal. Isto não é normal. Hoje em dia, a maioria das crianças mandam nos pais. Vá para ali, não vê. Não vê. Irmãos, os meus filhos não podiam dizer não vê. E se dissessem não vê, eu ensinava-lhes que eles tinham que ir. Eu ensinava-lhes. Eu batia neles. Não era assim uma coisa que eles ficassem com marcas ou coisa assim. Vá para ali, senão a mãe vai te dar uma rabada. E eles às vezes iam, outras vezes levavam a mesma rabada. Ai, irmã Lúcia, isto é abuso da criança. De jeito nenhum, segundo as Sagradas Escrituras, diz que nós devemos bater com a vara na criança e nem por isso ela morrerá. Não quer dizer que é bater até ela morrer, mas isso é uma maneira de nós sabermos que a criança às vezes precisa levar uma palada. Mas agora há leis que não se pode fazer. Por isso, meus irmãos, já que a gente vê tantos jovens na rede de Satanás, e também os jovens hoje em dia, muitos pais e mães estão de mãos amarradas, meus irmãos. Não podem fazer nada, porque há as leis, há isso, há aquilo. E o pior de tudo ainda é que as crianças sabem dessas leis. Na escola, os professores fazem perguntas a essas crianças. E por causa disto tudo, por causa desta bola de neve gigantesca, diabólica, muitos pais e mães têm filhos dentro das suas casas cheios de problemas. Mas eles vão para o psicólogo, eles vão para a conselheira, eles vão para isso, eles vão para aquilo. E claro que os conselheiros não vão dizer a ele: olha, tu tens que obedecer ao teu pai, à tua mãe, isto não é bom, tu tens que fazer isso, porque senão, não. Os conselheiros, olha, hoje em dia, os psicólogos têm um nome para cada malcriação. É o hiperativo, nos Estados Unidos a gente diz hyper, mil e um nome. Eles têm 1001 nome para denominar a malcriação. E também tem a 1001 lei que os pais não podem nem bater nas crianças, nem fazer isso, nem fazer aquilo. E coitada, eu tenho dó dos pais que não souberem educar os seus filhos e agora estão, claro, pagando, porque nós todos pagamos por aquilo que fizemos, que dizemos, nós todos estamos pagando. E os jovens que não querem se consertar com Deus, não querem ouvir os conselhos dos pais, também vão pagar. Tenho aqui pelo menos 2 versículos que são muito importantes. O versículo principal é de Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não sairá dele, ou quando for velho não se apartará dele, portanto, dos caminhos do Senhor. E tenho aqui outro versículo, e talvez o Espírito Santo vai-me pôr mais algum versículo enquanto eu estou aqui falando com vocês, porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu vi esta semana de uma mulher que tem uma filha que está vivendo com outra mulher, e eu nunca esperava que isso acontecesse. E pronto, eu não esperava, muito menos a mãe e o pai. E vou dizer uma coisa aos irmãos, isso deve ser um choque, uma coisa séria. No entanto, ainda há aqueles cristãos que dizem: pronto, o que é que a gente vai fazer? Isso é o que está acontecendo no mundo. Há quem diga: isto é o prato do dia. Não, meus irmãos, isto é pecado. Isto vai levar ao inferno, sim. E alguém vai ser responsável por aquele rapaz, a menina, eu não posso dizer rapariga, porque no Brasil rapariga é uma palavra mau, eles vão ser chamados a contas.
daquilo que estão fazendo. Mas aquele pai e mãe que sabia o que fazer e não fez, e deixou o filho correr para as garras do inimigo, você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos, minha querida irmã, minha querida irmã. Irmã Lúcia, não posso fazer nada. Pode, ora ao Senhor, aconselhe. Você sabe quantas vezes eu orava por cima das cabeceiras dos meus filhos? Orava na cama? Porque às vezes à noite as crianças têm ou pensamentos, ou até mesmo, como é que é dizer, às vezes até a influência maligna. E orava de onde ele se sentava na mesa para comer, orava. E punha sempre a Bíblia à frente dele para eles lerem. Irmãos, isso não é a mentira, o Espírito Santo é a minha testemunha. Eu orava, meus irmãos, eu orava pelas minhas noras, aquelas que haviam de vir, porque eles ainda eram novinhos. Uma mãe que ora faz uma enorme diferença. Uma mãe que ora. Um pai e uma mãe que aconselham os filhos. De pequeninos. Há pais que dizem, eu não bato nele porque ele é pequenino, quando for grande. Quando for grande. O que é que a gente costuma dizer em Portugal? É de pequenino que se torce o pepino. Também há um que diz assim, o vime torce enquanto é mole. Porque quando ele crescer, ele já não... Até há filhos que batem os pais. Então é isso, meus irmãos. De tudo que eu já falei, eu vou tentar falar um pouco durante o vídeo, vou orar ao Altíssimo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Vocês devem estar reparando que eu não estou pondo vídeos todos os dias, porque não posso. Se eu pudesse, eu punha. Às vezes é porque já estão os mestres aqui a trabalhar e fazem muito barulho. Outras vezes é mesmo porque eu não tenho tempo. E outras vezes, irmãos, é porque também faltam-me as forças. Palavras não faltam. Há tanto para dizer, há tanto para aconselhar e há tanto para fazer. No entanto, meus irmãos, está tudo preguiçoso, está tudo cansado. Hoje em dia, e isso acontece comigo também, irmãos, às vezes eu não faço nada durante o dia, não é agora, porque agora tenho muito que fazer mesmo, mas antes eu não fazia nada durante o dia e chegava ao fim do dia cansada. Eu dizia, eu estou cansada. Mas eu dizia, cansada de quê? Cansada de quê? Se eu não fiz quase nada hoje. Quase nada, quer dizer... A gente sempre faz, né? Eu não estive deitada na sofá, nem na cama. Quem não sou uma pessoa, tanto está ali. Há pessoas que deitam-se nas sofas, estão vendo televisão e fica ali, não sei. E de repente jogo um joguinho. De repente jogo um jogo daqueles do Candy Crush. Não é jogos daqueles de matar, porque estes jogos estão a ser muito perigosos, meus irmãos. E os jovens nos dias de hoje, eles são verdadeiros assassinos, porque a mente deles... Aqueles jogos que eles vão com pistolas e matam e vê-se o sangue e isso, aquele meus irmãos, você não imagina. É o que eu digo, isto é tudo uma bola de neve gigantesca, diabólica, que está enredando, envenenando, enchendo os nossos jovens. E se você não encher com a palavra do Senhor desde que era pequenino, porque este versículo é o versículo-chave deste vídeo, que diz assim, educa a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vou orar ao Altíssimo e já trago aqui a palavra que eu vou mostrar a vocês os versículos. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelos pais e mães que aconselharam os seus filhos, que os resgataram das garras do inimigo, Pai Santo, Senhor, e que hoje eles estão, Pai Santo, nos teus caminhos, Pai Santo, até aconselhando outros jovens, Senhor, Pai Santo. Nós te damos graças, Pai Santo, aqueles pais que têm pouca sabedoria, que o teu Espírito Santo os possa ajudar e possa os fortalecer, dar as palavras certas para eles falarem com os seus filhos, para os ganhar para o reino de Deus, Pai Santo, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que têm vindo este vídeo, Senhor. Também abençoe e guarda a minha família, Senhor. Que a gente possa seguir firmes e fiéis nos teus caminhos, Pai Santo. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Vou mostrar aqui então alguns versículos das Sagradas Escrituras. Ok, meus irmãos, primeiro vou mostrar aqui alguns versículos falando acerca de castigar as crianças, visto, como eu já disse a vocês, há pais e mães que não acreditam em castigar a criança, acham que a criança vai fazer tudo o que ela deve fazer, se o pai diz não vá para aqui, não vá para ali, ele vá, ou quando for maior, ele vai dar avisos. A criança tem que ser, basicamente, desculpem o termo, mas é mesmo isso, domesticada, ensinada, disciplinada, de pequenina. Olha, o primeiro versículo diz aqui, que é aquele que diz para castigarmos com a vara, que nem por isso a criança morrerá. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares, ou se a castigares, ou se bateres com a vara, nem por isso morrerá.
Vocês estão compreendendo? O segundo, diz aqui, Provérbios 22, 15. A astúcia, quer dizer, a malícia, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção afugentará dela. Quer dizer, a vara vai afugentar a malícia da criança. Oh, irmã Lúcia, tu estás aconselhando a gente agora a pegar numa vara e a dar na criança. De jeito nenhum, até porque isto nos dias de hoje dava cadeia. Eu estou falando que se você for uma pessoa que não corrigiu o seu filho ou sua filha com uma palmada, com um castigo, que você agora está recebendo o que você não semeou, ou que você semeou, que foi a falta da disciplina. Outro, 29, 15. Provérbios é rico em conselhos. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma, que é o que está hoje no mundo inteiro, são as crianças, os jovens, entregues a si mesmo. Eles é que fazem o que eles querem. Eles não obedecem ao pai, não obedecem à mãe, não obedecem aos professores, não obedecem a Deus, então, isso então está fora de questão. Mas a criança entrega a si mesma, é vergonha à sua mãe. Não é vergonha só a sua mãe, é vergonha à sua mãe, é vergonha ao seu pai, é vergonha aos seus avós, especialmente os avós nos dias de hoje, que naquele tempo dos avós havia tanta obediência, reverência aos seus pais. Até falando assim, no meu tempo, graças a Deus, graças ao Altíssimo, nós éramos muito obedientes ao meu pai e à minha mãe. Mas os meus avós ainda eram mais obedientes aos seus pais e aos seus avós. Aquilo ali era uma lei. Quando eu dissesse uma coisa, era uma coisa e that's it. Só, meus irmãos, aqui está alguns versículos que eu tinha dito que era para o castigo. A criança tem que ser castigada, repreendida. Não estou dizendo para você bater nela, mas e uma das coisas que eu fazia aos meus filhos quando eles já vejam ou não queriam obedecer-me, é grava neles assim nos braços, assim para baixo, grava assim nos braços deles assim para baixo, e olhava para ele nos olhos e disse: estás ouvindo o que a mamãe está dizendo? Isto é isto, e isto, e isto. Tu, se não fizeres, a mãe vai-te dar palmada. Tinha muitas vezes que eles assustavam-se e ficavam ali. Mas eu dei graças a Deus pelos meus filhos, porque foram puxados de pequenino, meus irmãos. O meu filho mais moço foi criado nos bancos da igreja. Eu já disse isso. O meu filho mais moço foi um milagre de Deus. Os dois meus filhos, e um filho é um milagre de Deus. Mas o meu filho mais moço, olha, o mais velho, eu tive muitos problemas na gravidez e o meu filho nasceu com 7 meses e meio, tive 18 dias no hospital, tive muitos problemas com o meu filho. E também é um milagre de Deus. Mas o mais moço, o doutor disse que eu não ia ter mais filhos. E eu disse a ele: doutor, isso não pode fazer, mas Deus pode fazer. E ele veio querer mais um filho e Deus vai me dar mais um filho. E como eu já era cristão, eu levava o meu filho naquelas cestinhas para a igreja, claro. Quando era pequenina, como eu já disse, eu fiquei grávida e meu filho nasceu e tudo, eu já era cristão, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. E o meu filho, quando começava o culto, ele dormia. Ele estava embalado pelos hinos da igreja, o pastor pregava e a criança dormia quase tudo. Até falando de bebê, assim, um mesinho, 2 mesinhos, 3, 4, 5 por aí fora, que já grandinha, também queria que ele sentasse na igreja, batesse palmas quando estávamos levando ao Senhor, etc. Isto são tudo coisas, meus irmãos, que umas vezes uma coisa aos irmãos. Eu podia fazer isto tudo e o meu filho ser rebelde. Não estou dizendo que, porque ele veio para a igreja, porque ele fazia, porque ele não fazia. Não, meus irmãos, isso é assim. Eu já expliquei que há grandes líderes espirituais. O Samuel, por exemplo. Samuel, um grande homem de Deus. Os filhos dele não eram, como é que é dizer, fiéis a Deus, até prostituíam-se com mulheres lá de fora do templo. E quem diz eles, diz outros que infelizmente não eram fiéis. Os pais eram fiéis a Deus, que eu se me lembro agora mais alguém, mas os filhos não eram. E isto, Jó, meus irmãos, Jó era tão fiel ao Senhor, e ele orava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, mas também os filhos não eram chegados ao nosso Pai Celestial, etc. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não quer dizer que os pais fizerem isso e aquilo outro, os filhos vão dar direitinhos. E eu tenho aqui o versículo que é a frase-chave deste vídeo. O que me despertou para fazer este vídeo foi exatamente este versículo. Diz aqui assim, vocês prestem muita atenção. Diz aqui assim, Provérbios 22, 6. Se você tiver filhos e quiser marcar isto: educa a criança no caminho que deve andar. Educa a criança no caminho que deve andar. Outros dizem assim: educa a criança nos caminhos do Senhor.
E até quando envelhecer não se desviará dele. Desviará de quê? Dos caminhos do Senhor, dos caminhos do Altíssimo. E então, este versículo, irmãos, é uma frase-chave para mães e pais que educaram realmente os seus filhos nos caminhos do Senhor. Educaram. Os pequenos liam as Sagradas Escrituras, eles sabiam e sabem as Sagradas Escrituras. Mas nós sabemos que o diabo não anda atrás dos maus, porque os maus já são deles. O diabo anda atrás dos bons. Para quê? Para várias coisas. Para destruir o testemunho. Para querer envergonhar o reino de Deus. Já viste, olha, foi criado nos teus caminhos e está desviado agora porque consegui, é tirar os teus caminhos e tudo mais. E há muitas razões porque o diabo às vezes leva um jovem ou mesmo uma pessoa que a gente nunca esperávamos, me estou dizendo a vocês, eu nunca esperava que esta moça fosse viver com... Eu estou imaginando o choque que aquela mãe e pai tiveram. E alguns que até não têm choque nenhum. Paciência, o que é que vai fazer? E isto que fica em choque somos nós. Mas o que eu quero dizer a vocês, diz aqui assim: educa a criança nos caminhos do Senhor, e quando envelhecer, não se desviará dele. Há filhos e filhas que estão agora desviados dos caminhos do Senhor, e que você está orando, teu marido, e você diz, meu Deus, o que é que vai fazer? Parece que ele não tem volta. Nunca diga essa palavra. Ele tem volta. Mais cedo ou mais tarde ele vai vir aos caminhos do Senhor. Porque diz aqui, quando ele envelhecer, não se desviará dele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai aos caminhos do Senhor. Às vezes, costuma-se dizer, às vezes se não é por amor, é pela dor. Ora, meus irmãos, tem aqui outro versículo que é a frase-chave. Qual é este versículo? Esse versículo está aqui, que em vez de uma coisa, eu fiquei, olha, diz aqui assim. Presta atenção, meus irmãos. 1 Coríntios 5, 5. Seja este tal, quem é este tal? Esta pessoa. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Meus irmãos, este versículo é uma pedra preciosa. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Se você tem um filho ou uma filha que teima em querer fazer o que o mundo faz, porque toda a gente faz, porque eu sinto que eu não sou que eu tenho no corpo errado, porque eu quero fazer este aborto, porque eu não gosto de crianças, eu não quero crianças, e não estava planejado. Não, antigamente ninguém planejava nada, meus irmãos. E o nosso Pai Celestial é que é o dono da vida, ele é que dá a vida, mas não, eu não quero esta criança, mas eu não quero estar mais nesse casamento porque o meu marido é assim, o meu marido é só, ele não faz isso comigo, ele não faz isso com aquilo, ele não vai passear comigo, ele não me leva para cruzeiros, ele não me leva... Há mil e uma razão para que as pessoas queiram desculpar o seu pecado. O que é que acontece com essas pessoas que teimam, eles sabem as Sagradas Escrituras, mas não querem obedecer? O que é que a palavra... Oh my God, este versículo maravilhoso, diz aqui assim: seja este tal, seja essa pessoa, entrega a Satanás para a destruição da carne. Ora, meus irmãos, destruição da carne pode ser muita coisa. Pode ser uma doença incurável. Pode ser alguma coisa que a carne gosta. Por exemplo, a pessoa vê que a vida nunca aumenta. A minha vida nunca aumenta. Porque a gente sabe que as coisas do mundo são coisas carnais. Claro que a gente gosta e acho que toda a gente deve ter o seu conforto, a sua casinha, o seu carrinho, mas há pessoas que trabalham e nunca têm dinheiro para um carro, nem o carro está sempre avariado. Isso são coisas da carne, coisas que a carne gosta. E então diz aqui, seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quer dizer, a carne dessa pessoa, e os desejos da carne nós sabemos quais são, vai ser destruída. O nosso Pai Celestial está dizendo, entrega essa criatura, a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Assim como Jó, que também a carne dele foi entregue a Satanás, e eu espero que você saiba a história. Se você não sabe, leia o livro de Jó, passe tempo nas Sagradas Escrituras. Jó era um homem tão chegado a Deus, mas o diabo mas já disse há pouco, o diabo não anda atrás dos maus, porque os maus já são dele, anda atrás dos bons. E Jó começou a dizer ao nosso Pai Celestial, também a Jesus, porque o nosso Pai Celestial e Jesus estavam juntos desde o princípio. Disse a ele assim, o nosso Pai Celestial perguntou ao diabo, onde é que andaste? E ele, a rodear a terra. Tu viste o meu servo Jó? O nosso Pai Celestial com tanto orgulho, com tanto prazer da maneira que Jó vivia. E ele diz, vi. E depois, por outras palavras, fazendo a história mais curta, ele diz, tira tudo o que ele tem.
tu vais ver como é que ele vai te virar as costas. E o nosso Pai Celestial disse a ele, tira o que tu quiseres, as coisas da carne, a saúde, tira-lhe a saúde, tira-lhe os bens, tira-lhe os filhos, coisas carnais. E isto aí, meus irmãos, já tem tudo arrepiado até. Glórias ao teu nome nos céus e na terra, Senhor. Quando você, ou você mesmo, ou você, os seus filhos, quando você tem filhos, ou você mesmo, que você tema em não querer andar nos caminhos do Senhor, olha para a tua vida e vê como é que vais ter grandes aflições na carne, de todas as maneiras, para ver se tu um dia, tu cais em ti e dizes assim, Senhor, perdoa-me, eu sei que não dei esse tempo tudo no teu caminho, mas agora eu quero andar, perdoa-me, Senhor, para que o Senhor possa fazer de ti uma nova criatura e que, como acabei de dizer aqui, diz que alguns, infelizmente, quando eles são velhinhos, não se desviará dele, mas há outros irmãos que, infelizmente, nem mesmo com aflições na carne, eles vão se chegar para o Senhor. O meu conselho para mães e pais que têm filhos com problemas, filhos envolvidos nos rudimentos do mundo. Primeiro que mais nada, será que você criou o seu filho ou sua filha nos caminhos do Senhor? Se você fez isso, parabéns. Parabéns, mas o seu trabalho ainda não acabou aqui. Você fez o seu melhor até agora, mas o seu filho ou sua filha desencaminhou-se, o diabo a que atrai estas pessoas, continue a orar por ele. Ele não quer ouvir os meus conselhos, that's ok. Continue a orar por ele. Continue a orar. Ainda ontem disse ao meu marido, tu tens orado pelos nossos filhos. Porque eu oro muito pelos meus filhos, meus netos. E oro por aqueles que não têm ninguém que ore por eles, meus irmãos. E diga ao Senhor, Pai Santo, vai ao encontro daqueles que não têm ninguém que ore por eles, Pai Santo. Resgata-os para ti, Pai Santo, Senhor. Põe no coração de mais pessoas para orar e intercederem uns pelos outros, Pai Santo, Senhor. E então, como é que eu estava dizendo, às vezes, aqueles que já quando são, e já perdi o fio à meada, não sei o que é que ia dizer. De qualquer das maneiras, meus irmãos, falando então, se você é uma pessoa que realmente criou os seus filhos nos caminhos do Senhor, o seu trabalho não está completo ainda, continue a orar. Que mais cedo ou mais tarde, o seu filho desperte, porque aquilo é como um sono, aquilo é como um hipnotismo. Hipnotismo. E vou dizer uma coisa aos irmãos, eu já estive também hipnotizada pelo mundo, um tempinho, não foi muito tempo, mas foi o suficiente para mim me arrepender todos os dias da minha vida. E parece que a gente, o que está fazendo, parece que é certo. E já sofri tanto, e não quer saber, e pronto. É como o hipnotismo, parece que a gente está dormindo, e quando a gente está dormindo, a gente não se depara dos perigos ao nosso lado. Vocês sabem, uma pessoa sonâmbula pode andar, se der um precipício ali, é porque ela vai cair num precipício. Porquê? Porque ela está dormindo, ela não vê. Os olhos podem estar abertos, mas não vê. E então, continue a orar. Se você realmente uma mãe, um pai que se preocupa com o seu filho criou nos caminhos do Senhor, não desanime, continue. Senhor Pai Santo, ele está entregue nas tuas mãos, Pai Santo. Faça dele o que bem entender, Senhor. Se você for um pai ou uma mãe que nunca orou por seus filhos, talvez porque não sabia, porque não era cristão, ou porque não sabia mesmo, mas você agora já se entregou a Cristo, já está vivendo uma vida santificada, Pai Santo, perdoe a minha ignorância, que eu também não sabia, nem para mim eu orava, quanto mais para os meus filhos. Mas toma conta deles, Senhor, ajuda-me, ensina-me como é que eu vou fazer, etc. Se você é aquele pai, aquela mãe que não quer saber, o meu filho faz o que ele quer, ele não olha para mim, ele não me dá atenção, que Deus tenha compaixão de ti e do teu filho. Aqui estão os versículos. Pus aí os versículos para que você possa ver. Primeiro, educa a criança no caminho que deve andar, mesmo até pode ser quando ele for velhinho, ele vai chegar para o Senhor. O segundo, primeiro é castiga a criança quando ela precisar, se ela for criança. Se for já um jovem, o problema é sério, mas se for criança. Segundo, educa nos caminhos do Senhor. Terceiro, se esta pessoa não quiser ouvir de jeito nenhum, mais cedo ou mais tarde você vai ver o teu filho ou a tua filha sofrer muito, mas a maioria das vezes é porque o nosso Pai Celestial deu ordens a Satanás para tocar nele, como tocou em Jó, fazer um grande estrago naquela pessoa. À nossa vista é um estrago, mas muitas vezes esse estrago está sendo feito por fora, ou na carne, ou nas finanças dessa pessoa, ou muita coisa, mas está fazendo um edifício por dentro. Mas infelizmente há aqueles que, mesmo entregues a Satanás, não reconhecem. Não, diz aqui, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas há pessoas que às vezes, infelizmente, a gente não vê essa transformação.
Eu vou terminar por aqui e espero que você tire proveito deste estudo bíblico que foi feito com tanto amor, que foi feito com conselhos como se fosse para mim e que nos dias de hoje é tão precioso porque há tantas mães e pais que têm filhos que eles estão vendo que eles estão correndo para o abismo e eles estão sem saber como fazer. Aqui estão os versículos bíblicos. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador, dos céus e da terra.